Vamos hoje falar sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje com vocês na igreja, que é sobre as feridas emocionais. Quantos de nós, escondemos por trás de um sorriso uma ferida? E às vezes a gente nem imagina as feridas, as dores, as lutas que cada pessoa carrega. Eu costumo, e o pastor, muitas vezes nós vamos atender pessoas no escritório que desabafam conosco, e você não tem ideia, muitas vezes, do que muitas pessoas aqui passam. A gente pensa assim, nossa, meu problema é tão grande, e você escuta histórias realmente pesadas, difíceis, de pessoas que enfrentam muitas cargas, e a gente, como pastor, a gente não pode sair falando, antiético, a gente só escuta. Mas tem muitas pessoas que carregam um sorriso, que semeiam aqui na igreja, que não faltam culto, que ajudam em tudo, que ofertam, que você vai ver a vida, você fala, meu Deus, como que essa pessoa é firme com o Senhor? E a gente nem imagina o que ela carrega. E hoje nós vamos falar sobre as feridas emocionais, porque muitas vezes as feridas que estão abertas, elas são invisíveis e inconscientes. E são feridas que são provocadas ao longo da nossa vida por experiências traumáticas que nós vivemos, muitas vezes na vida adulta, na infância. As feridas abertas, elas são um lugar propício para o inimigo agir na nossa vida. E por que eu vou falar hoje sobre as feridas abertas? Porque é normal a gente ser ferido na vida. Ninguém passa imune nessa vida sem sofrer um ferimento. Mas eu estou falando de feridas que ficam abertas. E a pessoa vai para a igreja, muitas vezes a pessoa se batiza, se converte a Jesus, mas aquelas feridas continuam abertas. E às vezes ela só vai se dar conta em algum momento da vida dela, quando ela se vir numa situação e ela se descontrolar. E muitas vezes aquilo só é um reflexo de uma ferida que foi aberta lá atrás. Então, existem feridas que não cicatrizam e que elas vão vir à tona em alguma fase da nossa vida. E geralmente é numa fase muito importante, quando você está pertinho de receber uma bênção, receber o milagre de Deus. O inimigo sabe que aquela ferida está aberta e ele vai lá cutucar aquela ferida, muitas vezes para você perder a sua paz e perder o seu foco em Deus. E o que tem a ver com essa palavra, pastora, que você leu? Porque nós vamos falar que essas feridas, elas produzem em nós, elas são uma brecha muito grande para o inimigo agir na nossa vida. E elas trazem para as nossas vidas fortalezas mentais, são pensamentos que dominam a sua vida e você quer se desvencilhar daquele pensamento e você não consegue. É como se ela fosse uma prisão. E essas feridas, elas nos limitam, elas nos distraem, elas nos neutralizam e elas nos aprisionam. E elas produzem uma carência, principalmente na vida sentimental, nas nossas amizades. E quando a gente tem essa carência na vida sentimental, nas amizades, provocada por feridas, é muito comum você atrair para a sua vida pessoas sanguessugas. E aqui nessa passagem você vai entender um pouquinho do perfil das pessoas que são sanguessugas. Assim, porque a sanguessuga, ela se alimenta de sangue. E a ferida aberta, ela deixa um sangue exposto. Então hoje você vai entender um pouquinho no mundo espiritual, e o que tem a ver com Provérbios 30. Essa passagem é atribuída a Agur, eu tenho algumas bíblias de estudo lá em casa. Algumas bíblias dizem que Agur era um apelido de Salomão. Salomão também era chamado de Agur, mas nem todos concordam com isso. Eu fico com o entendimento de que Agur era outra pessoa. Então, mas independente de quem falou, o importante é o que disse. Então, essa passagem, muitos é atribuída a um homem chamado Agur. E ela revela uma profunda reflexão sobre a relação entre a humanidade e Deus. E o texto, ele explica e ele fala a respeito de 4 gerações. E o que tem a ver isso com as feridas? Porque as feridas são coisas na nossa alma que muitas vezes se perpetuam na nossa família, nas nossas gerações. E esse comportamento dessas gerações que estão sendo citadas aqui são lacunas e feridas que se abrem em gerações e vão passando pelas famílias. Você vai entender um pouquinho melhor quando a gente se aprofundar um pouquinho mais no texto.
Então a primeira ferida que eu vou falar, ela está muito caracterizada na primeira geração. A primeira ferida que eu quero falar é sobre a rejeição. E a rejeição é algo que nos limita. E no texto base, ele diz assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Aqui, essa geração está falando de problema familiar, de filhos que não abençoam e não bendizem aos seus pais. Aí começa uma ferida. Você pode observar, né? Você conhece na estrutura da vida da pessoa, você observa o lar de onde ela veio, a construção pai, mãe, família, irmãos, explica muito do comportamento dela e das feridas que ela carrega. E hoje nós vemos o que? Os pais, eles são o modelo mais significativo de autoridade na vida de uma pessoa. E existem famílias que carregam o jugo da rejeição. Nós vemos muitas vezes, domingo agora está chegando o Dia das Mães, e a gente sabe que é um mandamento bíblico honrar pai e mãe. Mas nós temos visto uma geração de filhos decepcionados com os pais. Porque muitos filhos, a palavra diz que nós temos que honrar pai e mãe, mas que os pais não devem irar os seus filhos. E nós vemos uma geração muito carente e abandonada afetivamente por pai e por mãe. É muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que ela tem a base, as duas bases, pai e mãe, a construção da família. Você vê muita rejeição, ou de pai ou de mãe. A mãe vive a vida dela e esquece dos filhos. O pai vai viver a vida dele e esquece dos filhos. Filhos abandonados afetivamente. Isso é muito comum. E isso causa uma carência, uma ferida muito profunda. Por mais que a pessoa não perceba, ela inconscientemente está ali dentro. Ela carrega aquela rejeição. Então nós vemos cada vez mais uma geração desconectada dos filhos. Uma geração que carrega uma carga de abandono muito forte. Mas é muito forte. Você vê presente nos adolescentes, nos jovens, que são carentes de pai e de mãe. E às vezes a família está dentro de uma mesma casa, mas não se conversa. Então o que leva um filho a amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe? Muitas vezes esse filho que se rebela em casa, não são todos os casos, tá? Mas muitas vezes a rebelião é um pedido de amor, é um filho querendo chamar a atenção do pai. E hoje a gente vai aprender com algumas passagens da Bíblia, que ele está dizendo que essa geração que tem problema entre pais e filhos, porque o livro de Provérbios é um livro que passeia sobre a sabedoria. A gente vai aprender como que a gente lida com a rejeição. Se isso é um comportamento do seu filho, a rejeição a gente quebra com amor, com cuidado, né? Com abraço, com atenção, com presença. Os filhos precisam ter o seu cheiro, precisam ter conhecer bem a sua personalidade. Seus filhos carregam um pouco de você. Mas se você não teve, fala: pastor, eu não tenho, né? Talvez você também não tenha mais a sua mãe para você celebrar o Dia das Mães, você não tem mais os pais vivos. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero citar na Bíblia um homem que venceu esta rejeição familiar, que foi Davi. E a rejeição familiar na vida de Davi aproximou Davi de Deus. Davi, ele não viu razão para sua rejeição, mas ele viu Deus. E isso é o mais importante. No livro de 1 Samuel 16, Deus manda Samuel reunir os filhos à casa de Jessé para preparar um sacrifício, para ungir o novo rei de Israel. Então Samuel chama Jessé para reunir os seus filhos para o sacrifício. E nessa reunião tão importante, que era receber um profeta, a Bíblia diz que quando Samuel chegou, a cidade ficou alvoroçada, pensando: meu Deus, será que a visita é de paz ou a visita é de guerra? Né? Não sei se acontece com você. Já pensou se o pastor chega de surpresa na sua casa? Silêncio. Ô, Glória! Na hora do almoço, irmã. Eu lembro, gente, o pastor que me batizou, ele sempre contava isso, eu achava muito engraçado. Ele falou assim: eu fui visitar uma irmã
E aí lá da esquina eu escutei o pagodinho. As irmãs tudo sambando. Aí o pastor, né, só de olho, de longe, né? Aí o pastor disse que a hora que ele foi se aproximando, eles perceberam, o pastor tá vindo, o pastor. Aí eles mudaram na hora a playlist. Eu quero ser. Aí o pastor ficou rindo depois. Vocês crentes acham que me engana, né? O pastor chegou de surpresa. O pastor chegar de surpresa na minha casa, misericórdia, misericórdia. Então Jesus está lá. Que ambiente, né, nós temos deixado para ele. Então ali Davi não foi convidado para o sacrifício. Davi não foi chamado para a mesa na sua própria casa. Imagina você saber que está tendo uma festa, um banquete na sua casa, algo importante. Não era uma festa nos termos humanos, de balada, de aniversário, de folia. Não, era uma festa espiritual, porque era um sacrifício com um profeta. Então você imagina, está acontecendo uma coisa tão importante na sua casa e você não ser convidado. E Davi, ele não foi chamado. Mas Deus já havia preparado um lugar para Davi, muito além do que a sua família poderia imaginar. Deus havia preparado Davi silenciosamente para o seu papel de grande rei de Israel. Certa vez, Jesus, ele ensinou uma parábola sobre o reino de Deus. Ele falou que um lavrador, ele espalhou as sementes no chão e depois ele foi dormir. E continuou dormindo e acordando dia após dia. Um dia a terra produziu uma folha, no outro dia uma espiga e finalmente um grão cheio na espiga. Quando o grão estava completamente maduro, o lavrador lançou a sua foice, porque a colheita havia chegado. Isso está em Marcos 4:26. E aí Jesus diz assim, que o lavrador, ele não sabe como isso aconteceu. Quando você planta, você não imagina como a planta se formou ali na terra. Ele desconhecia a ciência de tudo isso. Ele só sabia que se ele lançasse a semente, a colheita iria chegar. Então esse foi o caminho de Deus com Davi. Secreto, silencioso, misteriosamente Deus estava preparando Davi. Suas sementes, as sementes de Davi, estavam prontas para a colheita. Assim como vai chegar a hora de você lançar a foice e colher tudo aquilo que um dia você semeou em Deus. Chega esse momento. Então Jessé afastou Davi da sua família quando ele leva Davi para o deserto com as ovelhas. Então os irmãos de Davi eram guerreiros, mas Davi era pastor de ovelhas. E quando Jessé coloca Davi como pastor de ovelhas, leva Davi para o deserto, e ao levar Davi para o deserto, ele está empurrando Davi para se aproximar de Deus. Davi descobriu paternidade em Deus, identidade em Deus, quando ele disse: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Então ele descobre uma paternidade em Deus, ali no campo, ali no pasto, cuidando de ovelhas, na solidão, de maneira silenciosa e invisível. Deus estava preparando Davi. Então Deus usou a rejeição para moldar Davi. No título final de Jesus na Bíblia, diz que Jesus, em Apocalipse 22:16, que Jesus é raiz, descendência de Davi. Em algum momento, Jesus se tornou raiz de Davi, o fundamento. Ou seja, o deserto, a dor e a mágoa se tornaram úteis para levar Davi até o Senhor. Então a gente entende um propósito em tudo isso. Então talvez você não veio de um lar curado, mas uma família sarada vai sair de você, em nome de Jesus. Eu não sei, porque Deus ele é poderoso. Em Deus, ciclos de feridas são rompidos nas nossas vidas. Não importa se te excluíram, Deus te escolheu. Isso é o que importa. Então não deixe a carência te tornar mendigo de afeto, mas que te faça entender o quanto você é amado por Deus.
A rejeição aproximou Davi de Deus e ele descobriu a sua identidade em Deus. Você não está esquecido no deserto, você está sendo preparado por Deus. É isso que estava acontecendo com Davi. Nos vales, desertos, diante das estrelas, Davi conhecia o cuidado, o amor e a proteção de um pai, a proteção de Deus sobre a vida dele, aleluia. Quando Samuel chama Jessé e seus filhos para o sacrifício, Davi não havia sido lembrado, mas ele conhecia um amor que não o deixa fora da mesa. Quando ele escreveu no Salmo 23, dizendo: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele conhecia um amor que chamava ele para a mesa, que chamava ele para a comunhão. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, das dores, das mágoas, das rejeições. Ele prepara um banquete de cura, de milagres sobre a minha vida. É isso que Davi estava dizendo: tem uma mesa para mim, unge a minha cabeça com óleo, um óleo que me protege e que sara a ovelha. Até que mandam chamar Davi. E quando Davi chega, Deus disse para Samuel: é esse, levanta e unge, porque é ele. Aleluia, glória a Deus. Eu conheço todos os filhos de Jessé, mas a diferença é que Davi me conhece. Essa é a diferença. Deus conhece todos vocês, mas será que vocês conhecem o Senhor? Será que vocês conhecem verdadeiramente o Senhor? Por isso que quando Davi chega, Deus disse: é Ele, eu conheço Ele. Por mais que para as pessoas ele tivesse escondido no pasto, para Deus ele sempre esteve no trono. Ele sempre esteve no coração de Deus. Aquela unção do trono só confirmou o que foi derramado no pasto. A terra só manifestou aquilo que já havia sido selado no céu. Aleluia. Então, seu sucesso não depende da aprovação das pessoas, depende somente de Deus. Quando você aprender que depende somente da sua comunhão com Deus, Ele levanta quem Ele quiser para te abençoar. Então Samuel pegou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E quando ele unge Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Aleluia. Assim Deus faz conosco. Então Davi, ele descobriu a paternidade e a sua identidade em Deus no deserto. Os seus pais não haviam convidado ele para o banquete. Não tem mais nenhum filho? Ah, tem um lá, que está lá no pasto. Por que ele não estava lá? Ele estava ocupado demais para estar naquele momento tão importante? Assim como é comum você ver nas casas um pai fazer diferença entre os seus filhos, e os filhos percebem. Mas mesmo sendo tão rejeitado, ele encontrou o amor de Deus no pasto. E quando todos os filhos se apresentam, Deus fala: é ele, porque ele eu conheço. Onde que Deus conheceu Davi? No pasto. Deus conheceu o coração de Davi ali. Enquanto eles estavam aquela mesa ali preparada para eles, Davi já conhecia a mesa que era preparada para ele no deserto. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Deus, senta comigo à mesa. Eu tenho mesa com Jesus. Que significa que tenho mesa com Jesus? Eu tenho comunhão com o Senhor. Eu tenho vida com Deus. Isso que Davi estava dizendo. E muitas vezes a nossa rejeição
ela abre feridas para carência na nossa vida. E a carência muitas vezes nos faz procurar relacionamento naquelas pessoas que nos rejeitam, como uma busca de aprovação. Aqui no final das 4 gerações, ele fala do perfil da sanguessuga, que é um verme, um bichinho que se alimenta de sangue. E isso abre a porta para a sanguessuga. O que é o sanguessuga? Ele compara o sanguessuga com o egoísmo do homem, na tentativa daquela pessoa que só sabe receber, não sabe retribuir. Ela cobra todo mundo, ninguém me ajuda, mas ela não ajuda ninguém. Ninguém olha para mim, mas eu não olho para ninguém. É aquela pessoa que suga toda a sua energia, tudo que você tem, ela te suga, mas ela não tem a capacidade de retribuir, de cuidar. E quanto mais você cuida, mais você ajuda, mais ela quer, ela é insaciável. Ela está sempre sugando a sua paz, a sua força, a sua alegria. Então você precisa saber que muitas pessoas são colocadas, muitas vezes são plantadas na sua vida, não é para você ajudar. São pessoas que vão te sugar a inteligência, a energia, a generosidade e o tempo na sua vida. Então, gente carente atrai muito sanguessuga. Pessoa que explora, pessoa que se aproveita das outras. Tem muitas pessoas que fazem isso. Sugam a sua energia, sugam a sua paz, sugam o seu tempo. Mas na sua vez, você não tem vez. E tem muita gente com esse perfil egoísta. E aqui ele está falando da sanguessuga. E é muito comum você ver pessoas que são carentes de pai e de mãe e não abençoa o seu pai, não bendiz a sua mãe. Aqui está falando de um lar desconstruído que abre feridas. É muito comum essas pessoas buscarem relacionamentos em pessoas que as rejeitem, porque ela está buscando ali um pai, um carinho, uma proteção, um cuidado que ela não teve dentro do seu lar. Por isso você vê tão comum, você vê pessoas fracassadas na vida sentimental. Então Deus sabe o quanto dói fracassar na vida sentimental, e Ele se importa sim. Ele se importa, porque se você tiver uma vida sentimental fracassada, as demais áreas estarão comprometidas também. O seu chamado, o seu propósito. Ele se importou com uma mulher samaritana que fracassou 5 vezes nos seus relacionamentos. Estava num 6º relacionamento fracassado. Jesus, ele poderia pegar um atalho, mas ele decide passar em Samaria para ter um encontro com uma mulher que tinha a vida sentimental destruída, para dizer que ele se importa. Que ele se importa. Ela queria tanto ser amada, ela tinha uma sede muito grande no seu coração, e Jesus passa por ali para trazer um recomeço para a vida dela. Por que Jesus pega como exemplo uma mulher que estava no 6º relacionamento, fracassada, para mostrar que para Deus não existem vasos irrecuperáveis? Porque Deus, Ele tem alegria na nossa vitória. Porque Deus, Ele quer nos restaurar. E porque sim, Ele se importa. Aquela mulher tinha uma sede, um vazio existencial, que ela tentava suprir pulando de um relacionamento para o outro. E Jesus, Ele conhecia a dor daquela mulher de querer ser amada e amparada e pertencer a uma família. Quando ele diz, disseste bem, tiveste 5 maridos. Quando ele diz, vai buscar o teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Ele falou, disseste bem, tiveste 5, e o 6º não é seu. Significa que ela não pertencia àquele homem, que ela não pertencia àquela família, que ela não tinha um lar construído. E Jesus conhecia o desejo do coração dela de pertencer a uma família, de ser cuidada, de ser amparada. Porque para isso Deus colocou o homem ao lado da mulher, para ser amparo, para ser cuidado. E ela não tinha isso. Então o noivo se apresenta a ela, Jesus se apresenta a ela e diz, você não foi escolhida para pertencer a uma família de um homem, mas você foi escolhida por Deus. Ele te ama. Se você bebesse da água que eu tenho,
você nunca mais teria sede. O noivo se apresenta e diz: a sua sede não vai ser saciada em relacionamentos, e sim no meu amor. Aleluia. Jesus, ele encontra aquela alma dilacerada na vida sentimental. E ele diz: o seu erro foi amar a pessoa errada. O seu erro foi projetar as suas expectativas no lugar errado. Quando você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aleluia. E nunca mais a sua carência vai anular a sua identidade em Deus. Então as pessoas que têm essa carência de pai, de mãe, buscam alguém, buscam aprovação, um relacionamento, e muitas vezes atraem sanguessuga. A pessoa que explora. Gente, a gente escuta cada coisa. Eu falo: meu Deus, como que essa pessoa aguenta isso? Uma parceira que só humilha, que só maltrata, que só distrata, e está pensando em casar. Meu Deus do céu. Se no namoro já está essa bênção, imagina no casamento. Meu Deus, gente, que carência é essa? Que enxerga amor em migalha? Já está sendo agredida no namoro e ainda quer casar? Imagina os filhos, coitado dos filhos. Então, isso aí é é ferida aberta, é ferida não curada. Porque a gente fica se submetendo a sanguessuga. Por quê? Porque a sanguessuga se aloja onde tem sangue. Onde tem ferida aberta, ela se aloja. É brecha para o inimigo. Então, quando você entender que você precisa se santificar em Deus, e que nem todo mundo que te bajula, que te presenteia, te ama, você começa a olhar com os olhos espirituais. Quem está sugando a sua força e quem está sendo bênção para você. Essa é a primeira geração. Então saiba que essa ferida do pai e da mãe, você vai encontrar, mesmo que a sua mãe. E o amor de Deus não é o amor de um pai comum. É um amor ágape. O que é um amor ágape? É um amor que o ser humano não tem. Ele é incondicional. Ah, mas eu amo meu filho de maneira incondicional. Não ama. Porque o nosso amor humano, ele depende de reciprocidade. Porque talvez, dá um exemplo bem terrível, tá? Mas se um filho seu fizer mal para o outro, fizer coisas pesadas com o outro, eu não tenho certeza se você vai continuar amando ele. Depende das atitudes dele. A gente vê casos de abusos dentro da própria família. Como é que você consegue amar? Mas Deus, o amor de Deus, ele é incondicional. Só Deus tem a capacidade de nos amar de forma ágape. O ser humano não, ele espera em troca. Então não é um amor, é um amor que ele diz assim: ainda que a sua mãe se esqueça do filho que ainda mama, é maior que o amor da mãe. É maior que o amor de um pai. É um amor que transcende. Por isso que ele diz: eu cuido de você, eu sou teu pai. Para as mulheres desamparadas, eu sou o seu marido. Significa que ele é proteção, que ele é cuidado, que ele é amparo nas nossas vidas. É um amor indescritível, é um amor que nenhum ser humano pode ter por você. Por isso, você não pode trocar Deus por amor de qualquer ser humano, porque o amor do ser humano, ele é limitado. É limitado. Esses dias eu estava acompanhando uma moça nas redes sociais que o esposo dela era, eu não lembro se era baixo, tocava baixo na igreja, um rapaz jovem, ele teve um AVC e ele ficou na cama, num estado lamentável, triste. E ela, uma moça jovem, bonita, todo mundo falava para ela: vai viver sua vida, vive em hospital, olha aí esse homem prostrado. E ela falou: não, eu vou ficar com ele até o fim, eu vou segurar na mão dele até o fim. Gente, perto do homem que ele era, o estado que ele ficou.
E ela cuidando, e ela no hospital, e ela amando, e ela segurando, e direto ele tinha infecção, ele não estava falando, ele não estava andando, ele precisava de ajuda para comer, ele usava fralda, ele virou um bebê. E ela permaneceu firme do lado dele 2 anos, e ele faleceu semana passada. E uma moça jovem, ela falou assim: não, eu vou ficar do seu lado para sempre, eu estou com você para sempre. E muita gente admirada, porque fala: se fosse homem já tinha abandonado a mulher. Então o amor humano, ele é muito frágil. Muitas vezes a pessoa vai pensar nela primeiro. E aí as pessoas se admiram quando vem esse tipo de amor. Mas Deus, ele tem esse amor por nós. E pode ter certeza, ainda que ela abandonasse ele, Deus jamais abandonaria. Deus, ele não nos abandona. É um amor incondicional. Incondicional, para sempre. É um amor que é para sempre. A segunda geração que ele fala, no versículo 14, há uma geração cujos dentes são espadas e os queixais são facas. É uma linguagem forte para descrever a boca como uma terrível arma de destruição. Línguas afiadas. Há uma geração de língua venenosa, de língua afiada. Então, a rejeição, ela nos limita. Por quê? Porque a rejeição muitas vezes te faz sentir incapaz de conquistar as coisas. E as palavras, elas têm poder também sobre a sua vida. E o que as palavras fazem conosco? As palavras são usadas para nos distrair. O inimigo usa pessoas para te afrontar com palavras, para você sair da presença e perder o foco no seu propósito. Quando Davi, ele vai para o campo de batalha, quando ele participa do banquete, ele é ungido por Samuel como rei. Só que ele volta para o pasto. A vida dele não mudou ali. Então talvez você tenha recebido unção, você sente que a sua vida vai mudar, mas você volta para casa, está tudo igual. Não está tudo igual. A semente está plantada aí. E quando você menos esperar, ela vai florescer. Deus prepara a gente de forma invisível, sem barulho. É nos bastidores. E aí ele unge Davi, Davi volta para o pasto. A vida dele continua normal. Começa a perseguição. Quando ele é ungido na sua mente, ele recebe o Espírito de Deus sobre ele. Quando ele vai para o campo de batalha, o pai dele fala: Davi, vai lá levar queijo para os seus irmãos. Quando ele chega no campo de batalha para levar o queijo, o que acontece? O seu irmão Eliabe. Quando Samuel olha Eliabe, que era belo e forte, fala: é esse. Deus falou: não, eu vejo o coração. E aí você vai ver o coração de Eliabe. Quando Eliabe vê Davi, eu creio que ali a inveja já entrou. E a inveja é algo muito forte, porque além da rejeição de pai e mãe, acredite se quiser, tem mãe, pai que tem inveja dos filhos. E às vezes a inveja tem dentro da própria casa com os próprios irmãos. A Bíblia já diz isso. Caim matou Abel por causa de inveja. José foi vendido pelos irmãos por causa de inveja. E Eliabe ataca Davi por causa de inveja. Davi, ele passa pela rejeição familiar, e ele passa que causa uma ferida aberta, mas ele tinha um pastor. E agora ele passa pela ofensa das palavras do seu irmão. Quando o seu irmão o vê, diz assim: o que você veio fazer aqui? Bem sei que o seu coração é mau, você é ruim, você é enxerido. Com o que você deixou as suas poucas ovelhas? Humilhou Davi. O seu empreguinho, você está lá naquela igrejinha, ganhando aquele saláriozinho, com essa profissãozinha, para diminuir Davi. Eu sei que você é enxerido. O que você veio fazer aqui? Aí ele vem afrontar Davi. Isso está no livro de 1 Samuel 17, versículo 28. Você é presunçoso. Quando ele começa a falar, Davi fala para ele: ei, o que eu tenho com você? Davi se posiciona e não tira a atenção do foco. Olha como as palavras do inimigo vêm te distrair.
Por isso que eu disse no começo, as feridas abertas, elas são cutucadas na hora que você está perto de conquistar uma grande bênção. Por isso que você não pode deixar a ferida aberta. Ali, quando ele está no campo e que ele está próximo do milagre de vencer um gigante que ia mudar a história dele para sempre, o diabo vem e sopra no ouvido dele. Por isso que a palavra de Deus diz que há uma porta aberta grandiosa, mas há muitos adversários. Então, vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo. Mateus, vai lá e abre a porta da cozinha para mim, por favor. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês que estão em casa aí vão tentar imaginar. Imagina aí uma porta aberta. Vamos orar, sim, Isa, pela sua filha, em nome de Jesus. Vem para cá. Aí o Mateus está aqui comigo. Aí Deus fala assim: olha, eu abri uma porta grande, Mateus, na sua vida. Olha, uma porta grande ali para você passar. Deus abriu a porta do trabalho. Deus abriu a porta da prosperidade. Deus abriu a porta da bênção. Mateus, começa a ir lá para lá. Começa devagarzinho, passo lento, a 10 por hora. Mateus, tem uma coisa interessante aqui. Mateus, vem ver o que está acontecendo aqui do outro lado. Mateus, não vai lá não. Mateus, eu tenho uma coisa para te oferecer. Vamos lá, vamos para o barzinho beber. Mateus, larga a mão, não vai lá não. Vem para cá, Aí ele está ligando, estou com saudades. Vem para cá, Mateus. Vem, Mateus, vem aqui. Mateus, você engordou, hein? Você está um balofo. Mateus, você está velho, hein, cara? Nossa, mas como você é feio. Rapaz, vem aqui, vem tomar satisfação comigo. Fala, quem está pensando que você é? Pode falar. O que aconteceu com Mateus? Cadê a porta? Ai, Deus, não abre a porta para mim. Deus falou, a porta está aberta, mas há muitos adversários. Obrigada, meu amor. Porque o inimigo quer te distrair quando Deus abre a porta. E aonde que ele pega? Na brecha, na ferida que está aberta. Davi não tinha ferida aberta ali, ele estava ungido. E aí daqui a pouco o Mateus vem aqui brigar comigo, vem aqui me xingar, vem aqui, já sai no soco comigo, já sai no tapa, e o diabo está rindo lá na porta. Olha lá o bobão, caiu. Olha lá, o príncipe estava chegando, casou com um cavalo. É desse jeito que o inimigo trabalha. Então, uma coisa muito interessante, como Davi era uma pessoa curada, ele fala assim: eu quero saber o que a pessoa que lutar com esse gigante vai ganhar. Vai casar com a filha do rei e não vai pagar imposto. Opa, eu me interessei, porque essa luta vai trazer alguma coisa para minha vida. Brigar com meu irmão vai me trazer o quê? Nada. Gastrite, enxaqueca, diarreia, ansiedade, depressão, alergia. Vai te trazer o quê? Discutir com quem não quer te ouvir. Vai fazer o quê? Nada. Davi está interessado em luta que traz alguma coisa para a vida dele. Ele não se desgasta desnecessariamente, porque se você se desgastar com o que não vale a pena, vai faltar força para o que realmente vale. Então, Davi, ele não desgasta a sua energia. Então você não precisa ficar se justificando para as pessoas ou ficar provando a sua essência para ninguém. Pois para algumas pessoas as suas palavras, elas são inúteis. Elas não querem saber a sua verdade. Elas querem apenas tirar a sua paz. Elas são instrumentos do inimigo para tirar a sua paz, para você perder o foco. Então Deus sabe quem nós somos de verdade. Isso é o que realmente importa para Deus. Os frutos que você produz para Deus é que falarão por você. Então não se preocupe. Seja posicionado. Fale o que te incomoda. Aprenda a colocar limite na forma como as pessoas te tratam. Mas não se vingue, porque quando você se vinga, você tira a justificação das mãos de Deus.
Silencie todas as vezes que as suas palavras forem ferir a sua essência em Deus. Aí você deve silenciar. Então, se for possível, se afaste de pessoas que despertam o que há de ruim em você. Mas se não for possível se afastar dessas pessoas, são pessoas que você é obrigada a conviver, peça para Deus blindar as suas emoções e fechar as suas feridas, para que essas palavras não te atinjam mais, em nome de Jesus. Para que Deus te cure. E como que Jesus ensinou isso? No Sermão da Montanha, dizendo que quando você ora por quem te fere, você é bem-aventurado. Uma cura, uma unção é liberada sobre a sua vida. O segredo está em você orar por quem te incomoda, por quem cutuca as suas feridas. Aí está a sua recompensa. Então, quando Davi vai levar queijo para os seus irmãos na batalha, Eliabe, o seu irmão, começa a desprezá-lo, começa a dar palavras ruins para ele. O seu irmão começa a ofendê-lo para desestabilizar Davi e tirar o foco de Davi da verdadeira batalha, que não era contra Eliabe, era contra Golias. Então Davi se posiciona. O que eu tenho com você? Eu quero saber o que quem vai lutar com aquele gigante vai ganhar, porque eu luto batalhas que me trazem alguma coisa. Eu não vou lutar batalhas em vão. Uma pessoa sempre fazia trabalhos para mim, do jeito dela, e eu nunca expressei a minha opinião. Até que um dia eu disse: olha, eu não gostei. Essa pessoa revelou algo tão maldoso no seu coração. E aí você se preocupa: se eu me posicionar, eu vou perder pessoas. Não, se você se posicionar, você vai descobrir quem te ama de verdade. Posição revela pessoas e não afasta pessoas. Então se posicione em Deus, se posicione. Deus vai te proteger se você se refugiar nele. Às vezes essas feridas são feitas por pessoas do seu próprio sangue, como foi aqui com Davi. Mas Deus protegeu e ungiu Davi como ele unge a ovelha, até que você descubra uma fraqueza. Até que da fraqueza você descubra uma força que brota em Deus. Assim, você vai entender que para a injustiça, Deus tem o tempo e o céu carrega a resposta. Então não se preocupe, Ele é a nossa justificação. Então cuidado com os Eliabes da sua vida, que são pessoas que te colocam para baixo com palavras, pessoas que te desejam mal, pessoas que te alfinetam, pessoas que falam coisas para te magoar. Repara no seu jeito, em tudo. Cuidado com os Eliabes, são pessoas que querem tirar você do foco. Se aquela pessoa é maldosa, se aquela pessoa gosta de falar das pessoas, compra um espelho para ela. Fala: você já se olhou no espelho? Todo mundo aqui tem espelho, então você não precisa falar. Tem gente que é maldoso, gente, maldoso. Aí fala: Senhor, por que eu não cresço? Por que a prosperidade não vem na minha vida? Tem uma imagem, lá no trabalho a gente sempre fala: olha o jacaré, que tem uma escada e o jacaré está tentando subir sobre ela, só que ele fica preso por causa da boca. A boca dele é tão larga, tão grande, que não passa na escada. E tem gente que é assim, fica ofendendo as pessoas. Igual eu falei ali para o Mateus: você está feio, você está gordo, você está velho, olha o tamanho que você está. Quem perguntou sua opinião, irmão? Guarda para você. Se for para você falar algo que vai agregar na vida das pessoas, fale um testemunho, fale de Jesus, coloque as pessoas para cima. Ninguém precisa de pessoas colocando você para baixo. Você não sabe se a pessoa está depressiva, você não sabe se a pessoa está pensando em se matar, e você vai lá e acaba com o serviço, presta sua boca para o diabo. Aqui está falando que tem pessoas, uma geração que tem a boca como espada. Então guarda a sua opinião para você. Se a pessoa envelheceu, é porque ela está viva. Qual a outra opção? Morrer. Ou de repente fazer 50, 500 plásticas, né? Você é a Gretchen, pastora, né? Faz suas plásticas, seja feliz, mas deixa a vida das pessoas em paz. Que coisa triste. Então nós temos que vigiar a nossa boca. E no seu Eliabe, cuidado para você não ser movido pela inveja, porque geralmente quem critica é quem tem inveja. Eliabe estava com inveja de Davi, para tirar Davi do foco.
O pessoal até fala que tem um louvor que fala, glória, glória, aleluia. Você canta aquele, quando o irmão vier na sua casa, vier te ofender, vier falar da sua vida, você canta para ele esse louvor. Toma conta da tua vida. Toma conta de você, irmão. Toma conta das suas coisas. Não se preocupe com a vida das pessoas. Seja a boca de Deus. Se você tem algo para falar que vai agregar, fale. Achou que o irmão está bonito? Fale. Achou que a pregação do pastor André está linda? Comenta lá, irmão. Não manda no privado, não. Comenta lá. Se é para edificar, faça. Mas as pessoas não. Para elogiar, elas usam direct. E para escarnecer, elas gostam que todo mundo leia. É ou não é? Tem gente que gosta de encher as coisas dos outros de comentário negativo. Fala, é crente, misericórdia. Misericórdia. Quando pegam um para limar, os próprios crentes limam a pessoa. Aí a pessoa fala, Deus não me abençoou. Por quê? Vigia sua boca. Vigia sua boca. Para que você não abra feridas nas pessoas. Se você tem necessidade de Senhor, cura essa ferida em mim, porque Eliabe não alcançou a unção por causa do coração. Então Deus fala da terceira aqui geração, que há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. São as pessoas que não querem profundidade com Deus, as pessoas que ficam escravizadas à religiosidade. À medida que ela vai abafando a religiosidade, a sua fé, a religiosidade toma conta e ela vai perdendo terreno, vai dando terreno para o inimigo e se afastando de Deus. Aí a pessoa diz assim, não, eu sou crente, mas eu sou a mesma do mundo, irmão, então você não se converteu, sinto muito. O evangelho é mudança de vida. Não seja superficial com Deus, não seja raso, porque isso vai abrir feridas na sua vida, porque você vai ver Deus fazer na vida das pessoas, e você vai ficar 20 anos na igreja do mesmo jeito. As promessas não se cumprem, porque não tem renúncia, não tem mudança. Tem que ter mudança de vida. Ou você decide, se você está na chuva, então se molha. Se é para ser crente, seja crente de verdade. Seja cristão de verdade. Às vezes a gente está numa mesa, está com todo mundo bebendo. Eu lembro que uma vez eu fui convidada para uma confraternização do trabalho. Era um jantar. E aí eu fui. E todo mundo lá, bebendo, crente ou não, que se diz crente. E aí a pessoa falou assim para mim, por que você não vai beber? Eu falei, não, por que você não bebe? Porque eu não quero. Porque eu acho que não edifica. Que não vai trazer bem nenhum para a minha saúde, porque traz escândalo para o evangelho, porque não combina, não combina. Um dia eu estou com a cerveja, no outro com a Santa Ceia, irmão, não combina, não combina, me desculpe. Tem pastor que bebe, que aplaude, que acha bonito. Você achar bonito um pastor expulsar demônio na sua casa depois de ter tomado uma? E conheço pastor que toma e vai profetizar ainda. Acabou de beber e vem profetizar com bafo de cerveja na sua cara. Que autoridade que tem? Zero. Para mim não tem autoridade. E aí a pessoa está lá, por que você quer beber? Eu falei, eu não quero, eu não bebo. Vocês podem beber, mas eu não bebo. E ponto. Eu sou diferente, eu tenho que ser diferente. Imagina se eu estou bebendo lá, começo a falar abobrinha, vou lá dar vexame. É lá, pastora. Aí, como que o inimigo é, né? Vamos tirar uma foto da mesa? Vamos, eu sentada na mesa, a irmã coloca a cerveja bem na minha frente. E tira a foto e me marca. Eu falei, olha como o diabo é. A irmã coloca a cerveja bem na minha frente. Mas quem me conhece sabe que eu não bebo. E eu não bebo escondido não, irmão, eu não bebo mesmo. Porque a gente não precisa viver um evangelho maquiado. Ser uma coisa aqui e ser outra coisa lá fora. Para quê? Você está enganando quem? A si mesmo. A si mesmo. Evangelho sem renúncia não é evangelho. O Senhor fala, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Existe uma cruz para você carregar. E a cruz é muitas vezes renunciar aos nossos desejos, à nossa carne. É do dia para a noite? Não. Não é. Eu caminhei com uma pessoa
que ela fumava. No primeiro culto, ela recebeu uma oração de libertação, ela caiu. A partir daquele dia, nunca mais ela colocou o cigarro na boca. Mas a bebida, foram meses, porque ela gostava do amargo da bebida. Ela falou: Deus vai tirar isso de mim, eu estou lutando para tirar. Até que um dia Deus tirou para sempre. Porque a pessoa está lutando para ser diferente, está lutando. Meu guarda-roupa mesmo, irmão, mudou completamente. Tem coisas que não combinam. Não combinam. Tem coisas que não combinam aqui, não combinam no altar, não combinam em lugar nenhum. Pensa quando você for sentar, irmão. Eu vou ter que orar por um irmão. Imagina, a pastora com o decotão aqui, com a saia aqui. Quem que presta atenção no culto? Como é que eu vou orar? Se nem sentar eu consigo, porque aparece tudo. É o nosso comportamento, irmão. Não, Deus só julga o coração. Amém. Só que eu tenho certeza que se uma pessoa fosse orar por você, com um decote aqui, uma saia aqui, você não ia dar credibilidade para ela. Por quê? Porque a gente tem que se vestir diferente, com decência. Então, o evangelho superficial é muito ruim quando não tem mudança. A principal não é a externa não, viu? A principal é a interna. A externa é um reflexo. Muitas vezes demora para mudar. Muitas coisas eu demorei para mudar na minha vida. E não pense que você vai chegar aqui na igreja, amanhã você mudou tudo e está totalmente... Não, não é assim. É gradativo. Tem que ter paciência. E lutando. Mas ir lutando. E lutando contra o pecado a cada dia. É uma mudança gradativa. Mas é sempre por melhor. A ponto de você não se identificar mais com quem você era. Então ele falou que é uma geração que se considera pura aos seus olhos, mas nunca se lavou da sua imundície. Nunca mudou, nunca teve transformação. E o evangelho verdadeiro, ele gera transformação na nossa vida. Interna, primeiro, você vai transbordar Deus na sua atitude, no seu amor ao próximo. E a terceira geração, para a gente encerrar, ela fala que é uma geração cujos olhos são altivos, orgulho, cujas pálpebras são levantadas para cima. O que faz a gente ter orgulho? A mágoa, ferida aberta, faz com que você seja altivo, que você seja coração duro. O orgulho nos impede de perdoar. E perdoar não é licença para conviver com quem vive te abrindo feridas. Perdoar é se libertar para que você possa seguir em paz. Então Deus quer te libertar das feridas que foram feitas no seu ambiente familiar. E você precisa se desligar afetivamente dessa rejeição, para que Deus possa te prosperar. Então, não deixe a desonra dos seus familiares tirarem de você a alegria daquilo que Deus já te entregou. Não temos o poder de evitar que feridas sejam feitas, mas é uma decisão nossa mantê-las abertas ou não. A cura é nossa responsabilidade. Não é o tempo, não é a distância, não é o esquecimento que apaga as dores, mas é o bálsamo do amor de Deus sobre nós. Então perdoar não significa concordar com o mal que te fizeram, não. Mas significa pegar as chaves e abrir uma prisão que tem adoecido as suas emoções. Isso é o perdão. O perdão, ele fala de perda. Não é porque a pessoa merece, é porque você não merece carregar lixo com você. Perdoe pelo amor que você tem a Jesus e seja curado pelo amor de Deus. José, ele deu o primeiro nome do seu filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa dos meus pais. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi privado de conviver com seu pai, que ele amava tanto. Por um tempo, Deus permitiu que José esquecesse do seu lar. Que José esquecesse da dor que ele passou para que ele pudesse prosperar. Mas foi por um tempo. Quando Manassés nasce, que ele diz, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai, nasce Efraim, que significa duplamente frutífero. A prosperidade vem quando a ferida é fechada e quando o perdão é liberado. Só que aqui houve um esquecimento. Então tem pessoas que nos ferem
que Deus vai permitir que você esqueça por um tempo, principalmente se são pessoas do seu sangue. Como eu disse aqui, pai e mãe, o sangue não faz pai e mãe. Aqui a Bíblia fala, a mãe pode se esquecer de um filho, mas Deus não. Então, quando tem uma ferida feita por um pai, por uma mãe, por um filho, quando há alguém do seu sangue, Deus às vezes permite que você esqueça por um tempo, para você não sofrer. Tem coisas que me fizeram que eu deletei. Eu não consigo mais pensar nisso. Mas chega um momento que Deus me coloca cara a cara com aquela pessoa. E aquela pessoa quer me pedir perdão, quer falar comigo. Então chega um momento do acerto, para que aquela pessoa tenha paz. E para que muitas vezes você tenha paz também. Então, aquela ferida de José, ela estava fechadinha, mas ela não estava cicatrizada totalmente. Deus permitiu que José esquecesse. Às vezes é um irmão que te odeia, o próprio irmão, um pai, um filho que te rejeita. Deus vai permitir que você esqueça. É como se você tivesse anestesiado por um tempo. Manassés nasce, você esquece do sofrimento. Depois de Manassés vem Efraim, que significa duplamente frutífero. Mas aquela ferida estava ali e precisou haver um acerto de contas. Depois que José vira governador e os irmãos vão pedir ajuda para ele, em Gênesis 42:7, José fingiu que não conhecia os seus irmãos. Ele maquiou a sua dor. Ele fingiu que não sabia quem eram. E ele sabia muito bem. E às vezes a gente quer maquiar as feridas. Você pode maquiar para as pessoas, mas você não maquia para Deus. Então não adianta fingir que ela não existe. Então o tempo e a distância não curou a dor de José. O que cura é o bálsamo de Deus. Então tem um momento do acerto. Então Deus permitiu José prosperar, viver esse tempo. E quando chega esse momento, José viu que não poderia se conter diante dos seus irmãos. Quando então ele se revela. Em Gênesis 45:2 diz que José chorou tão alto, mas tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou para Faraó. De tanto que José chorou. E o choro dele era de uma altura que atraiu os olhares para aquele lugar. Imagina quanta dor ele carregava naquele choro. De estar longe dos seus irmãos, de ser privado de conviver com seus pais. Mas ele entendeu que havia um propósito para que ele pudesse ser governador da nação e pudesse salvar toda a sua família. Então nós precisamos, igreja, quando houver uma ferida, expressar. Se você chegou aqui no culto, uma pessoa te entristeceu, vem no altar e despeja. Coloca no altar. Senhor, eu me chateei com isso, eu me entristeci com isso. Não fica maquiando a dor, porque isso vira doença. Despeja no altar e dê um nome para a sua dor. Quando José olha para eles, no versículo 4 do capítulo 45 de Gênesis, ele diz: eu sou José, aquele que vocês venderam no Egito. Ou seja, ele deu um nome para a sua dor. Vocês foram aqueles que me venderam. Vocês me venderam. Eu sou José. Então a dor estava ali presente ainda. Isso não significa que José era uma pessoa magoada, não, porque senão ele não teria prosperado. Deus permitiu que ele esquecesse. Mas chegou a hora da justificação de Deus na vida dele. Então vai chegar uma hora que essa ferida precisa ser fechada. Eu já vi pessoas falar: pastora, eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai. Eu tive uma visão com a minha mãe, grávida de mim, e ele com uma faca perto da barriga dela. Eu perguntei: mãe, isso aconteceu? Sim. Muitas vezes ele desejou que você morresse. E ela carregava uma rejeição, e ela disse que ela não conseguia prosperar. Ela não entendia por quê. Ela tinha marido, ela teve filho, mas ela carregava uma dor na alma. Até que Deus mostrou para ela. E um dia, no leito de morte do pai dela, ele pediu perdão para ela. E aquela ferida foi fechada na vida dela. Então hoje, Deus quer fechar feridas na nossa alma, para que nós possamos prosperar.
Nós precisamos dar nomes à nossa dor e deixar Deus sarar as nossas feridas. Deixar Deus sarar a nossa alma. José chorou tão alto, porque ele carregava aquela ferida. E às vezes as feridas que nós deixamos abertas são propícias para que a sanguessuga se instale. E você se sente sem força, sem alegria, sem paz para prosseguir. Porque existe uma ferida aberta. E onde a ferida aberta, existe a força da rejeição que te limita. Onde existe ferida aberta, existe força nas palavras que te distraem, palavras que te ferem só para te tirar do propósito. Aonde há orgulho, a vida espiritual é rasa, não se aprofunda, e nós não conseguimos enxergar nossos próprios erros, e entender tudo que fizemos de errado, e ter capacidade de chegar na presença de Deus e pedir perdão por que fizemos, pelo que falamos. Aonde há uma geração de olhar altivo, é uma geração que é aprisionada pela mágoa, e isso te neutraliza. Você não dá frutos. Você está na igreja, mas você não está em Deus, e isso nos deixa neutralizados. Então eu não sei em qual desses ciclos citados por Agur que você sofreu, mas eu quero te dizer que isso deixa feridas abertas, e Deus não quer que você deixe feridas abertas. Hoje Ele quer fechar as feridas da sua alma. Hoje Ele quer fechar, porque a mágoa adoece, porque a tristeza adoece, porque o rancor adoece, porque o orgulho cega, porque a ira dá lugar ao diabo nas nossas vidas. O Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Então não deixe essa ferida ser tomada por um sanguessuga, mas exponha essa ferida diante de Deus. Sabe, igreja, um dia eu estava orando na minha casa, eu estava ouvindo esse louvor, e a pessoa que estava orando comigo disse assim: Karen, eu nunca tive o amor do meu pai, eu sempre senti tanta falta. E quando eu escutei esse louvor, eu entendi que Deus é o meu pai. Eu entendi a imensidão do amor dele. Davi entendeu a imensidão do amor de Deus. Quando o Senhor se fez pastor na vida dele, ele entendeu que o Senhor nunca faltaria. Por mais que ele não tivesse uma cama confortável, ele disse: Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente por águas tranquilas. Ele é o refrigério da minha alma. Guia-me mansamente, Ele me guia. E ainda que eu ande pelo vale da rejeição, ainda que eu ande por vale de palavras que tentam me ferir, ainda que eu ande por vales, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ainda que eu não esteja à mesa com a minha família, quantas vezes eu estive à mesa com o Senhor no deserto, porque Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ali tem cura, ali tem restauração, ali tem amor, ali tem abraço, ali tem proteção. Você pode dizer: pastor, eu não tenho ninguém, sou eu por mim mesma,
sou eu pela minha casa. Não, você está dizendo errado. Você tem um pai, você tem alguém que cuida de você e que não deixa a provisão faltar. Você tem alguém te sustentando, segurando na sua mão quando você caminha pelo vale. Você tem um pai que unge a sua cabeça com óleo e faz o seu cálice transbordar. Você tem um pai, você tem um rei, você tem um Deus que te ama com amor incondicional. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E que hoje essa canção seja cura sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu não sei qual ferida está aberta aí, mas hoje Deus vai fechar, em nome de Jesus.